Olá, eu tenho aqui uma pergunta feita pela Raquel, lá de São Paulo, Piracicaba. A Raquel ela pergunta o seguinte: olha só que interessante. Temos visto na igreja muitos analfabetos funcionais, com grande dificuldade para interpretar a palavra de Deus e textos da escola, tanto apostila quanto livros e tudo mais. Esse, inclusive, foi o tema proposto no nosso grupo de estudo dos professores do mês passado. Como enfrentar esse tipo de problema? Inclusive, temos incluído a leitura dos livros em sala de aula para ajudá-los. Obrigado, fico no aguardo. Então, Raquel lá de Piracicaba, obrigado, muito obrigado pela sua participação, mandando sugestão de pauta. E fica aí também, pessoal, a dica para você. Você que deseja, né, participar também enviando perguntas, enviando sugestões, é só escrever aí embaixo nos comentários ou nas outras redes sociais que a gente tem, colocando sugestões. Vai ser com certeza uma grande bênção, tá? Bom, a Raquel está colocando uma coisa que para mim ela é muito forte. Aquelas pessoas que estão na classe, mas elas não conseguem realmente ter uma leitura de qualidade, não conseguem entender o que leem, não conseguem ter uma fluência de entendimento nem da lição, das apostilas, dos livros da Bíblia. O que pode estar acontecendo com essas pessoas? Essa é a pergunta que a gente tem a partir do que a Raquel está nos trazendo. Bom, e aí eu vou por diversos caminhos, Raquel, sabe? Às vezes eu fico pensando, nós temos tanto no Brasil problemas de uma alfabetização que foi feita sem realmente ser significativa, né? Uma aprendizagem que a gente chama de mecânica, ou seja, as pessoas sabem ler, mas não sabem transformar a leitura em ideias. Lá na pedagogia, a gente chama isso de diferença entre letramento e alfabetização. Né? São pessoas que são até alfabetizadas, mas não são letradas. Elas conseguem ler os códigos e falar, oralizar os códigos, mas não conseguem compreender o que está ali. Então existem dois grandes problemas aí, né? Nós temos de um lado aqueles que tiveram aprendizagem deficitária e que talvez não se interessaram, não tiveram apoio da família, que chegaram à idade adulta sem essa leitura acontecer de forma fluente e nunca buscaram isso e realmente pela defasagem isso acabou ficando muito para trás. Existe também outro grupo de pessoas, e que aí eu me preocupo bastante ainda mais, que são pessoas com necessidades muito específicas. Tem tantas pessoas com deficiência, né, ok? Mas também tem as pessoas que têm transtornos de aprendizagem, e isso é muito forte. Nós temos, englobando as duas realidades aí, nós temos às vezes pessoas que têm, por exemplo, um autismo de espectro leve, nós temos pessoas muitas vezes que têm, na questão da aprendizagem ali, a dislexia, nós temos pessoas que têm problemas também que a gente chama de deficiência do processamento auditivo. São várias questões e que fazem com que essas pessoas realmente elas veem um texto, mas não conseguem trazer ele para dentro da sua mente de forma qualitativa. E são pessoas então que acabam se perdendo, sem falar outras necessidades ainda mais intensas, né? Então, o que eu sugiro, Raquel? Eu sugiro o seguinte, olha só, e para você que tem na sua classe alguém que você sabe que não consegue mesmo ler a lição, ou não tem, até tu acha, que é preguiçoso mesmo. Será que ele é preguiçoso mesmo? Ou será que é alguém que tem uma necessidade nessa ordem aí, acabou ficando parado no tempo, ficou um pouco negligenciado aí, e hoje a gente pensa que é preguiçoso, que não tem compromisso, mas na verdade ele não consegue por questões realmente sérias, né? A nosso papel é ajudar. E existem várias estratégias, né? Normalmente essas pessoas elas deveriam ser encaminhadas a profissionais da área de apoio aí, né? A aprendizagem, né? Psicólogos, psicopedagogos, neuros e tudo mais, né? Mas isso não acontece com tanta frequência quanto deveria. Muitas dessas pessoas já são adultas, vêm de muito sofrimento e acabam não procurando.
Então, o que que nós professores precisamos fazer? Precisamos investigar, né? Dentro de cada caso desse, não adianta a gente criar uma estratégia para todo mundo, para, sei lá, para aquele lá talvez se empolgar um pouco mais com a leitura. Vai que o problema dele não é empolgação, é realmente não conseguir. Por quê? Porque é uma grande barreira entre ele e a decifração daqueles códigos. Então, às vezes é interessante você buscar essa pessoa, você conversar com ela. Por que tu não está conseguindo ler? Ah, eu não me motivo muito, eu leio, mas não entendo nada. Quando a pessoa fala isso, no mínimo é porque alguma coisa ali de sério acontece. E aí, qual é a ideia que eu coloco? Comece a ler com essa pessoa, faça um teste, por exemplo. Sente com ela e diga, não, deixa eu ler com você aqui. Leia ali um texto curto, veja o que ela entende. Se ela entender, opa, que legal, já, né? Você já começa a fazer com que ela se sinta mais presente, mais participante, né? Há muitas pessoas, por exemplo, que têm dislexia e às vezes não conseguem ler nem a lição da escola dominical. Uma coisa que se faz para ajudar são mapas conceituais. Então, para ajudar essas pessoas que não leem, porque na hora da leitura acontece ali um problema que a gente chama de dislexia, o legal é você fazer um grande painel e sempre usar mapas conceituais para explicar essa lição. O que são mapas conceituais? Você usa palavras-chave, essas palavras-chave, esses códigos-chaves, você explica, você faz leituras muito objetivas, conexão de ideias através das palavras principais, você usa bastante ilustrações, e essas pessoas, embora elas não vão continuarão talvez não conseguindo ler como você gostaria, mas elas vão com certeza ter uma aprendizagem semelhante, próximo mesmo, àquela aprendizagem que você está acostumado a ver nos outros, que talvez não tenham o mesmo problema. Então eu não vou dar aqui uma receita, porque depende da necessidade especial que a pessoa apresenta, mas o que eu posso lhe dizer é, se alguém realmente não está correspondendo, mesmo você incentivando, mesmo você dando força, vê que essa pessoa não chega lá, chegue mais pertinho dela, pergunte um pouquinho melhor para ela como é que ela está se sentindo, qual é a grande dificuldade, comece a trazer de formas diferentes de abordar, converse com alguém na sua igreja que é professor na vida secular, uma pessoa que tem, por exemplo, pedagogia ou alguma licenciatura, e coloque, olha, eu tenho um aluno que é assim, assim, assado, o que você acha? Com certeza essa pessoa que tem pedagogia ou que tem alguma licenciatura vai poder te dar uma luz, uma ajuda, uma pincelada ali de estratégia, e você vai ver que você vai alcançar vidas que você nem imaginava, tá bom? Raquel, espero ter de alguma forma ajudado. Um grande abraço, Deus abençoe. Se você tiver mais alguma dúvida, você que está aí vendo esse vídeo, compartilhe conosco. E se você tem algum testemunho legal para contar dessa área, de pessoas que não conseguiram e agora conseguem participar de forma mais efetiva da sua aula, também compartilhe conosco, tá bom? Deus abençoe e até mais.